Meus amados irmãos, quem está feliz, dê um glória para Deus nesta noite. Amém? Nesta noite, irmãos, com a ajuda do Senhor, nós vamos continuar estudando o livro de Atos. Parece que muita gente não tem interesse em aprender. Se inventar um culto de libertação, talvez alguém se interesse mais. Se inventar um culto de mentira, talvez alguém se interesse mais. Mas pela palavra de Deus, o interesse não é muito grande. Mas eu sou interessado na palavra de Deus. O que sustenta a crente é a palavra de Deus. Invenção, mentiras, falcatruas não funcionam na vida cristã. O que funciona é o esclarecimento da palavra de Deus. Amém? E muita gente não está mais conhecendo a Bíblia. A Bíblia, muitos evangélicos não conhecem mais a Bíblia porque em muitos lugares os cultos são só auê, barulho e mais nada, né? Mas vamos à palavra de Deus. Meus irmãos, nós lemos aqui que Pedro, naquela pregação da cura, a segunda pregação de Pedro, quem sabe qual foi a primeira? A primeira foi em qual dia? A primeira grande mensagem de Pedro foi no dia de Pentecoste. Quantas almas aceitaram a Cristo? Quase 3 mil almas aceitaram a Cristo como Salvador. E, meus amados irmãos, nós vemos que agora Pedro curou com a graça de Deus, não ele, mas a graça de Deus, curou o aleijado de nascença, conhecido de todo mundo, porque os milagres de Deus não precisa de falcatrua. Deus não precisa de falcatrua. Há mais ou menos uns 25 anos, 27, apareceu um irmão fazendo cirurgia no povo e tirando umas coisas dentro da barriga do povo, encarcava. Não sei se alguém lembra disso. E ele encarcava e passava óleo, encarcava e passava óleo, e gastava acho que 1 galão de 18 litros de óleo na barriga de uma pessoa. Aí depois fazia assim um negócio assim, aí puxava um negócio assim, e sua doença. E eu nunca acreditei naquilo, graças a Deus que nunca acreditei naquilo. Depois descobriram, irmão, que era uma mágica, ele botava tripa de galinha debaixo do paletó, da manga, aí fazia assim, a tripa saía e ele dizia, olha que eu tirei de você, uma tripa de galinha, chamou a pessoa de galinha, não foi? Glória a Deus. E prenderam ele foi preso no Maranhão, Os pastores prenderam ele, tinha uns delegados na igreja, descobriram a falcatrua dele, a mentira, e perguntaram a ele por que ele fazia aquela falcatrua. E ele respondeu, não, é para que Deus fosse glorificado. Deus glorificado com falcatrua, com mentira? Não. Deus é glorificado com a verdade. Quem diz amém em nome de Jesus? Amém. Deus é glorificado com a verdade, com falcatrua não. Eu creio em milagre, agora eu espero 100 anos pelo milagre verdadeiro. Vocês dizem amém em nome de Jesus? Eu já vi aleijados andarem, eu já vi, não vi pessoalmente, mas eu já vi cultos onde o Senhor curou cegos, mas coisas verdadeiras. Pegaram as cadeiras de rodas, 5, 6 cadeiras de rodas, há 30 anos acontecia muito isso nas igrejas pentecostais, muletas serem levantadas e jogadas fora, isso, milagres verdadeiros. E essa cura foi verdadeira porque o aleijado já era de 40 anos e era conhecido de quem, meus irmãos? Conhecido? De todos. De todos, era conhecido de todos, né? Então Jesus, ele não trabalha com falcatrua, ele trabalha com a verdade. E Pedro juntou, e quando há milagre verdadeiro, junta gente. E Pedro aproveitou para quê? No alpendre de Salomão. Pedro aproveitou para quê, irmãos? Para pregar Cristo, pregar o arrependimento, pregar a salvação. Porque cura é secundário. O maior milagre não é cura. O maior milagre é conversão de almas a Cristo. Vocês dizem amém em nome de Jesus, irmãos? Amém. O maior milagre é conversão de almas. As curas são para levar o povo a ver Deus e se voltar para Deus. A cura não é em si mesma. A cura é um sinal para levar as pessoas ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor.
E ali Pedro começou a pregar. Irmão, o que eu acho lindo é o conhecimento de Pedro das sagradas escrituras do Antigo Testamento. Alguém disse que Pedro era analfabeto? Não, ele era iletrado. Há uma diferença entre iletrado e analfabeto. A Bíblia diz que Pedro e João, eles eram iletrados, não analfabetos. A palavra analfabeto quer dizer, a palavra ana é ana e alfabeto. Analfabeto quer dizer uma pessoa que não sabe ler. Analfabeto é aquele que não sabe nem ler. Analfabeto quer dizer, ele não conhece o alfabeto. Todo A é um prefixo grego que é uma negativa. Então, eles não eram analfabetos, eles eram iletrados. Tem diferença? Me ajudem, por favor. Tem diferença? Tem. Analfabeto é o que não sabe ler. Iletrado é aquele que não frequentou a academia. É aquele que não frequentou a faculdade. É aquele que não frequentou a escola rabínica. Eles eram iletrados, eles não eram, vamos ver se vocês aprenderam, para vocês não pregarem, Pedro era analfabeto. Se Pedro souber disso, ele fecha a porta do céu para você. Não é assim que os incrédulos creem? Eles creem que é Pedro que abre a porta do céu. Mas não é. A chave não está na mão de Pedro, a chave está na mão de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, se você disser que Pedro é analfabeto, é arriscado ele descer do céu para lhe dar um cascudo. Ele era o quê? Vamos ver se a igreja aprendeu. Ele era o quê, meus irmãos? Eles eram iletrados. O que é iletrado? É aquela pessoa que não teve acesso às letras, que não teve acesso à academia, diferente de Paulo. Paulo foi criado aos pés de quem? Quem conhece a Bíblia? Foi criado aos pés de quem? Gamaliel, que era um dos maiores mestres, era um dos doutores. Paulo era culto, Paulo era letrado, Paulo sabia grego, Paulo sabia latim, Paulo sabia aramaico, Paulo sabia hebraico, Paulo conhecia a filosofia grega, Paulo conhecia os filósofos, ele sabia discutir com epicureus, com estoicos, porque Paulo era letrado. Era um homem que tinha participado da academia. E os apóstolos, eles eram iletrados, porém profundos conhecedores de quê, meus amados irmãos? Das sagradas escrituras, que era o Antigo Testamento. Naquele tempo não tinha o Novo Testamento. Toda a pregação evangélica era extraída das escrituras do Antigo Testamento. Depois foi que o Espírito Santo inspirou os apóstolos para que escrevessem as epístolas, para que escrevessem os evangelhos, para que escrevessem Atos. Porém, os primeiros anos da igreja foi pregando o Antigo Testamento. Pastor, e dá para tirar o evangelho do Antigo Testamento? Dá para tirar o evangelho do Antigo Testamento? Que lhes parece? Sim ou não? Sim. Sim, meus irmãos. O evangelho está lá. Oculto. O Novo Testamento é o evangelho revelado. E o Antigo Testamento é o evangelho oculto, mas é o evangelho. Aqui Pedro fala de uma profecia a respeito do Messias. Vamos ver o versículo 22 e 23. Atos 3, 22 e 23. Glória a Deus. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Olha aí, Moisés disse: olha, eu vou morrer. Mas muito tempo depois o Senhor levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E a ele ouvireis em tudo quanto ele vos disser. Quem era esse profeta que Moisés estava referindo-se? Que viria um profeta que todo mundo teria que escutar esse profeta. Ele estava profetizando a respeito de quem, irmãos? Jesus. Por isso, irmãos, que quando João Batista, os judeus, eles passaram mais de 1.300, 1.400 anos esperando esse profeta. Um profeta maior do que Moisés. Um profeta maior do que Moisés. Eles ficaram esperando. Nem era Elias, nem era Jeremias, nem era Isaías. Um profeta que tivesse uma autoridade maior do que a de Moisés. Aí o que foi que a Bíblia diz? Quando João Batista apareceu, eles pensaram que João Batista era o profeta. Não era um profeta, era o profeta. Vamos ver isso
no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 21. Evangelho de São João 1 e 21. Glória a Deus. Perguntaram a João Batista. Essa pergunta foi feita pelos saduceus, pelos fariseus, a João Batista. Por favor, leia. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Observe, és tu o profeta? Estavam se referindo a quem? Os que perguntaram a João. És tu o profeta? A qual profeta eles estavam se referindo? Se referindo ao profeta que Moisés havia profetizado, que viria um profeta que iria ensinar tudo, um profeta que ia dizer tudo, um profeta que iria revelar tudo. Agora, pasmem, os islamitas, eles acreditam que esse profeta era Maomé. Eles acreditam que esse profeta era Maomé, que Moisés falou, não era Jesus, era Maomé. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, os judeus esperaram esse profeta. Quando Cristo veio, alguém desconfiou que Jesus era esse profeta, mas não tinha certeza. Vamos ver João 6 e 14 e João 7 e 40. João 6 e 14. Quando Jesus multiplicou os pães. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Porque eles viram o quê? Eles viram o quê? Qual foi que o povo viu naquela época? Um milagre de quê? Da multiplicação de quê? Dos pães. Eles disseram: esse aí deve ser o profeta que devia vir ao mundo. Esse profeta, eles estavam se referindo ao profeta que Moisés profetizara. João 7,40, os judeus perguntaram a Jesus: és tu o profeta? Glória a Deus. João 7,40. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Os irmãos veem que os judeus foram descobrindo aos poucos que Jesus era o... Veja que o artigo é definido. Não é um profeta, é o profeta. É ele. Glória a Deus nas alturas dos céus. O povo disse: esse é o profeta. E quem crê que ele é o profeta prometido por Moisés, levante a mão e dê glória para Deus. Jesus é o profeta. Qual profeta? O profeta que foi anunciado por quem? Por Moisés. Agora vamos voltar para o Atos dos Apóstolos 3, 22 e 23. Essa profecia de Moisés foi em Deuteronômio 18, mas nós não vamos ler, porque é o mesmo texto. Atos 3, 22 e 23. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Não, já foi, com essa palavra já foi exterminada. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que esse profeta era tão importante que Moisés disse: quem não ouvir esse profeta que vem, quem não ouvir esse profeta, será o quê, meus irmãos? Exterminado. E quem rejeita Jesus é o quê? Quem rejeita Jesus? Quem não aceita Jesus como o Salvador, quem não aceita Jesus como o Messias, quem não aceita Jesus e o seu sacrifício, quem não crê que o sacrifício dele na cruz purifica de todo o pecado, o que é que acontece com essa pessoa? Já está condenada. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será o quê? E quem não crê será o quê? Condenado. Já está exterminado.
não creu em Jesus, não aceitou Jesus como profeta, não aceitou Jesus como Salvador, não creu em Cristo, não creu no sacrifício de Cristo, Moisés disse: quem não ouvir, quem não escutar, quem não obedecer esse profeta, será exterminado dentro do seu povo. Hoje em dia é o politicamente correto. Ninguém pode dizer mais isso. Eu estou dizendo porque sou atrevido. Diga isso não, que você vai ofender as outras religiões. Não diga isso não. É proibido hoje dizer isso. Ele diz que é discurso de ódio. Dizer que só Jesus Cristo salva. Já agora mesmo um irmão, um pastor me mandou que no carro de um pastor em Londres, estava escrito em inglês, evidentemente, dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em inglês, no para-brisa de um carro. Pois o policial parou o irmão e disse: tire esse adesivo, porque isso é discurso de ódio. Meus irmãos, a coisa está apertando, viu, irmãos? Foi agora, essa semana eu recebi, o irmão me mandou um recortezinho, dizendo que o policial mandou tirar o adesivo, porque dizer conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o policial da Inglaterra disse que era discurso de ódio, irmão. Agora, o que eles fazem e o que eles dizem não é discurso de ódio. Não é discurso de ódio. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Jesus é o profeta dos profetas. Jesus é o profeta profetizado por Moisés. Jesus é aquele que vinha trazer todo complemento da revelação. Era Cristo que viria trazer. E Moisés disse: quem não escutar este profeta, quem não escutar esse profeta, será exterminado. Aleluia! Porque Jesus trouxe a revelação plena. Moisés, é uma coisa curiosa que isso não é só teologia. Muita gente não gosta de teologia. Gosta de besterol, mas não gosta de teologia. E a teologia é necessária para nós os crentes. Olha, vamos ver isso, São João 1:16. Evangelho de São João 1:16. Aleluia. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Prossiga. Porque a lei foi dada a Moisés. Não, foi dada por Moisés. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pastor Oswaldo, me explique este versículo. A lei foi dada por Moisés, ponto e vírgula. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, pastor, quer dizer que Moisés trouxe mentira? Se a graça e a verdade, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Moisés trouxe mentira? Resposta: não. Moisés trouxe a sombra da verdade. Quem diz aleluia para Jesus? Pastor, e o que é uma sombra? Por exemplo, você está andando na rua e o sol está batendo nas suas costas. Alguém que está atrás de você vê o quê? Alguém que está atrás de você vê o que no chão? A sua sombra. Mas essa pessoa corre e ela se adianta e ela vê você face a face. Ela já não está vendo mais a sombra, ela está vendo a realidade. Aquela sombra era mentira? Me ajuda, aquela sombra era mentira? Sim ou não? Era verdade ou não era? Só que ela não era clara. Ela não era totalmente clara, lúcida. Era apenas uma sombra. Quando você se depara com a pessoa, aí você já não vê mais a sombra, mas você vê o corpo. Você vê a realidade. Moisés não trouxe mentira. Moisés não trouxe mentira. Moisés trouxe a sombra da verdade. Quando Cristo chega, a sombra desaparece e a verdade aparece claramente. Pastor, mas essa doutrina, isso ainda é da sua cabeça não? Vamos para Gálatas. Vamos para Gálatas. Se é da minha cabeça, você vai ver agora.
Você não lê Bíblia e quer brigar com quem lê. Eu estou com 57 anos que leio Bíblia. 57 anos porque eu comecei a ler criança. O primeiro livro que eu comprei foi o Novo Testamento. No dia que eu aprendi a ler, eu saí correndo da escola, peguei um dinheirinho que eu tinha em casa e fui numa livraria comprar um Novo Testamento. Com 7 anos de idade. Glória a Deus. Colossenses. Desculpe. Colossenses é depois de Efésios, depois de Filipenses. Colossenses capítulo 2. Glória ao nome santo de Jesus. Está fora do script, por isso que nós estamos ainda a procurar. Colossenses 2 e o versículo de número 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quem diz amém? Amém. Quem foi que trouxe essas regras de comer, beber, dia de festa, lua nova, sábado? Quem foi que trouxe essas revelações? A lei. Me ajudem. Quem foi que trouxe? Moisés. Moisés trouxe os dias de festa, festa de Páscoa, festa de tabernáculo, festa de Pentecostes. Foi assim ou não foi? Festa disso, festa daquilo. Trouxe as regras alimentares. Foi assim ou não foi? Não podia comer carne de porco, não podia comer... O que mais? Me ajude. Não podia comer crustáceo, não podia comer peixe de couro, só podia comer peixe de escama. Tinha que guardar o sábado, tinha que guardar a lua nova. Toda lua nova era um feriado, todo sábado era um dia que ninguém podia andar mais de que 800 metros, era a jornada de um sábado. Aí quando Paulo vem, Paulo diz, tudo aquilo era mentira, tudo aquilo não prestava para nada. É assim que Paulo diz? Não. Mas irmão, que coisa linda a Bíblia. Paulo não disse que era mentira. Paulo não disse que era imprestável. Paulo não joga Moisés na lata do lixo. Paulo diz, gente, tudo aquilo que Moisés trouxe eram sombras, mas a realidade é Cristo. Dá para dizer glória para Deus, igreja? Quem você tem a NVI, por favor? A NVI, por gentileza, joga a NVI 16 e 17. Glória a Deus. 16. Todo. Veja aí, olha na NVI, nova versão internacional, por gentileza. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Dá para dizer glória a Deus, obreiro? Ah, você despreza o Antigo Testamento. Deus me livre. O Antigo Testamento eram as sombras da realidade. Quem andou no Antigo Testamento andou olhando para uma sombra. De quem? De Cristo. Quando Jesus vem, quando Jesus traz o Evangelho, a sombra desaparece e a realidade aparece. Dá para dizer glória para Deus, igreja? Não se pode jogar o Antigo Testamento na lata do lixo, porque o Antigo Testamento eram sombras da realidade. É por isso que João diz, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Moisés disse, vai chegar um profeta semelhante a mim e vocês devem ouvi-lo. E quem não ouvi-lo, quem não obedecer a este profeta, a sua alma será exterminada. Aleluia! Aleluia! Irmão, não dá para falar isso sem dar aleluia. Eu tenho que dar aleluia. Vocês não dão porque vocês não sabem o segredo. Mas eu não posso contar essas coisas e com a cara para cima. Eu tenho que dar aleluia e dar glória a Deus.
Porque é coisa profunda, ó, profundidade de riquezas. Aleluia. Eita, que vontade de saltar na presença deste Deus glorioso. Quem dá aleluia? Aleluia. Se alguém chegar e disser, o do Antigo Testamento tem que ser jogado no lixo, você vai dizer, não posso, porque ele era sombra das realidades espirituais. E se alguém disser, você tem que guardar o Antigo Testamento, você tem que guardar as festas, você tem que guardar a lua nova, você tem que guardar sábado, você tem que guardar a circuncisão, você tem que guardar as regras alimentícias, você vai dizer, eu não posso, porque aquilo eram apenas sombras. E a realidade, e o corpo, a realidade. Nem posso jogar fora e nem posso guardar. Aleluia! Dá para dar glória para Deus? Quem vai voltando para casa com novas verdades, com descobertas, levante a mão e dê glória para Deus nesta noite. Aleluia! Aí, meus irmãos, Pedro, esse Pedro, um homem desse era analfabeto. Me diga, pelo amor de Deus, se um homem desse era analfabeto. Era não, meu irmão, ele era iletrado. É os agrâmatos, né? Em grego, doutor Herman está me dizendo que a palavra analfabeto em grego é agramatos. Gramatos, de onde vem gramática. Agramatos quer dizer sem gramática, sem saber o que é A, sem saber o que é B, sem saber o que é C, sem saber o que é D. O pastor está aqui dizendo, passa para cá a unção. Glória a Jesus. Amém, meus amados irmãos? Me diga uma coisa, uma pessoa que não é formada, ela pode ser usada por Deus? Uma pessoa que não tem academia pode ser usada por Deus? E se tiver academia e tiver unção? Dá para dar glória para Jesus, irmão? Ah, pastor, eu não vou fazer o curso de teologia não, que basta unção. Não. Não, senhor. Se juntar a unção de Pedro com a academia de Paulo, sai da frente, Satanás. Dá para dar glória para Jesus, irmão? Eu tenho raiva de mim, porque eu tinha vontade de ser doutor em grego, eu tinha vontade de ser doutor em hebraico. Foi porque quando eu fui estudar, eu adoeci gravemente, quase morro. Eu fui estudar ao mesmo tempo latim, grego e hebraico. Aí adoeci. E depois, quando eu me acordei, era pastor presidente. Pronto, piorou. Glória a Jesus. Não dá para nada, não tem tempo para nada. Glória a Deus. Né? A não ser que não se devote ao trabalho. Se não se devotar ao trabalho, dá tempo. Mas devotado ao trabalho não dá. Mas eu gostaria de ser formado pela academia hebraica. Eu gostaria de ser formado pela academia hebraica. Eu gostaria de ser formado pela academia de grego, de latim. Glória a Deus, porque junta a unção com o conhecimento. É como unir o útil ao que, meus amados irmãos? Agora, se você não tem academia, Deus lhe usa também. Deus te usa também? Usa ou não usa? Usou Pedro. Pedro não tinha academia. João não tinha academia. Quem tinha academia era Paulo. Paulo tinha academia. Glória a Deus. Então, irmãos amados, vamos ver, todos aprenderam. Quem era o profeta profetizado por Moisés? O profeta maior que Moisés, quem seria? Jesus. Foi fraco. Quem seria? Jesus. Jesus. Moisés trouxe mentira, não é assim no Antigo Testamento? Não. Vê se vocês aprenderam. O que foi que Moisés trouxe? Sombra. A sombra de quê? Da realidade. Da realidade, da verdade. Ele não trouxe mentira. Por isso que a gente lê o Antigo Testamento com devoção, a gente lê o Antigo Testamento com devoção, mas com a hermenêutica de que o Antigo Testamento não é a realidade, é a sombra da realidade. A realidade é Cristo. A realidade é o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem a sombra da verdade. E a gente se abriga a essa sombra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, agora uma observação. Esse estudo é para quem quer crescer. É para quem quer se desenvolver. Quem quer ficar demente, não presta atenção para esse culto.
Vamos ver aqui uma palavra que está aqui, que nós precisamos ver, porque está havendo muitas versões de Bíblia. Tem a corrigida, tem a atualizada, tem a corrigida trinitariana, tem a corrigida da Sociedade Bíblica, tem a NVI, tem a NVT, e está havendo até uma confusão. Pastor Oswaldo, por que numas Bíblias diz uma palavra e outra diz uma palavra diferente? Meus amados irmãos, não é erro da Bíblia. É porque tem palavra na Bíblia que para traduzir dá dificuldade. A palavra de Deus não tem erro. O que tem é dificuldade de tradução. Porque nem sempre é fácil traduzir uma palavra. Por exemplo, eu pediria que vocês botassem na corrigida e depois colocasse na NVI. 24 em diante. Aí Pedro continua pregando. 24, versículo 24. Todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Para aí. Ressuscitando Deus a quem, irmãos? A seu Filho a Jesus. seu Filho. Filho Jesus. Meus amados irmãos, você vê aqui o conhecimento, para só um pouquinho, o conhecimento de Pedro, irmão. Pedro mexe com Samuel, Pedro mexe com os profetas, Pedro mexe com Gênesis, aqui tem citação de Samuel, aqui tem citação dos profetas, aqui tem citação de Gênesis. Pedro era um erudito nas Escrituras, irmão. Era um erudito. Era, vamos dizer, um autodidata. O que é um autodidata? É aquela pessoa que não teve a oportunidade de ir à academia, mas ela não dorme. Todo livro que lança, ele compra. Vai dormir 1h, 2 da manhã, não é batendo papo na internet, não. É pesquisando as coisas de Deus. É um autodidata. Glória a Deus. Pedro, você vê que Pedro aqui está falando do Pentateuco, está falando dos livros proféticos, está falando do livro dos Salmos, está falando do livro do Gênesis, está falando aqui de tanta coisa. Aí no fim ele diz: ressuscitando Deus a seu Filho. Agora vamos ver na NVI, por favor. O 26? Sim, o mesmo. Tendo Deus ressuscitado o seu servo. Pronto. E agora? A corrigida diz: ressuscitando Deus a seu Filho. E a NVI e as outras versões dizem: ressuscitando Deus a seu. E agora? Tem uma Bíblia verdadeira e tem uma falsa. Não diga isso não, que vai cair um curisco na sua cabeça. Pastor, que conversa é essa? Quando a gente era menino, que dizia uma doidice, a minha avó dizia: meu filho, não diga isso não, que vai cair um curisco na sua cabeça. Quando a gente dizia uma besteira. Meus amados irmãos, uma Bíblia diz seu filho e outra diz servo. Pastor, filho é uma coisa e servo é outra. E como é que uma Bíblia diz filho e outra diz servo? Eu vou explicar esta, para por esta diferença os irmãos tirarem as outras. Não, nem está errada a NVI e nem está errada a corrigida. Por quê? Porque essa palavra filho é usada na Bíblia só neste versículo e em Atos 4, em Atos 3 e em Atos 4. É a única vez que se usa essa palavra. No grego, essa palavra é país, que não é país de nação. É a palavra país, que tanto no grego significa criança, como significa criado. No grego, tanto dá para país, no grego, tanto dá para criança, como dá para criado. Tem diferença de criança para criado? A gramática é quase a mesma, mas o sentido. O que é uma criança? É um filho, um bebê. E o que é um criado? É um servo. Porque umas Bíblias traduzem por filho e outras traduzem por servo. Porque a palavra país não é país, nação.
É uma palavra grega que não tem nada a ver com nação. A palavra país, ela tanto serve para filho, para criar filho, como tanto serve para criança, como serve para criado. Criança é filho e criado serve. Dá para dizer aleluia, irmão? E quando você vê um animal, um quadrúpede, dizendo a Bíblia tem erro, meu filho, é que você não entende nem de português, quanto mais de grego, meu filho. Cala a boca, glória a Jesus. Quadrúpede. Não diga não que a Bíblia tem erro. O problema não é erro nas Escrituras, é problema de tradução. Que as palavras não são fáceis de traduzir, não, irmão. Para traduzir uma Bíblia é um trabalho insondável. Para traduzir com responsabilidade, é um trabalho pesado. E o português é a última flor do laço, é a última língua do latim. Que tem palavra no grego que não tem correspondente no latim, ou uma palavra do grego, quando traduz para o português, vai dar uma dificuldade de tradução. Então está certa a Bíblia que diz servo, e está certa a Bíblia que diz filho. Porque a palavra país em grego tanto pende para criança, como pende para criado. Aleluia! Atos 4 é a mesma coisa. Atos 4, versículo de número... Atos 4, versículo de número 26. Levantando-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Prossiga. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste... Para aí, o teu santo o quê? Filho o teu Jesus. santo o quê? Na corrigida diz o teu santo filho. Agora NVI. De fato, Herodes e Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo. Uma Bíblia diz filho e outra diz servo. E qual das duas está errada? As ventas de quem disse que está errado. É que a palavra, ela pende para as duas vertentes. Então, não diga que a Bíblia tem erro, meu irmão. Diga isso não. Não vá na onda dos críticos, dos ímpios que não têm o temor de Deus. E a Bíblia, eles querem corrigir a Bíblia, mas a Bíblia é quem corrige a eles. A Bíblia não é para ser corrigida. Quem é para ser corrigido sou eu e você, pela Bíblia. Quem dá aleluia para Jesus nessa noite? Irmão, o assunto não é de dar glória a Deus, mas eu estou com tanta vontade de dar glória a Deus. Aliás, o assunto é de dar glória a Deus. É ou não é, irmãos amados? É de dar glória a Deus. Quando eu dava aula na escola teológica, tinha dia que a classe pegava fogo. Alguém aqui foi meu aluno? Glória a Deus. Tinha dia que a classe incendiava. Porque teologia não deixa ninguém frio, não, irmão. Antigamente dizia, quem faz teologia fica frio. Frio és tu. Quem traz frieza é pecado. Conhecimento de Deus traz fogo para a alma. Quem traz frieza é pecado. Agora, pecado traz frieza. Glória a Jesus. Aleluia. Mas vamos aprender. Aprenderam bem? Quem aprendeu bem? A Bíblia tem erro? São dificuldades de quê? Me ajude se vocês aprenderem. Dificuldade de quê? Tradução. Foi fraco. Dificuldade de quê? Tradução. Tradução. Não é que há erro nas Escrituras. Há dificuldade de tradução. Por isso que umas Bíblias dizem de uma forma, outras de outra. Não é erro na Bíblia. É que as palavras hebraicas e gregas são difíceis. Não é fácil traduzir. Ora, traduzir do português para o espanhol, pode ocorrer equívoco do português para o espanhol? Pode ou não pode? E traduzir do grego e do grego antigo, não é do grego moderno, não. É do grego koiné, que era o grego antigo, que não existe mais hoje. Esse grego que se fala hoje na Grécia, viu? Cadê a irmã?
A irmã Cláudia, glória a Jesus, que é descendente de gregos. O grego que se fala hoje na Grécia, irmão, hein? Pastor Adilson? Estuda grego? O grego que se fala hoje na Grécia não é o grego da Bíblia. Esse grego moderno é diferente do grego da Bíblia. As terminologias, as palavras são outras. São outras palavras. Não é fácil, não. Agora, você não sabe nem de gago, quanto mais de grego. E fica falando mal da Bíblia, glória a Jesus. Sabe nem de gago, quanto mais de grego. Aí fica dizendo, a Bíblia tem erro. Homem, não diga isso não, vai cair um curisco na sua cabeça. E eu acho bem empregado que caia. Glória a Jesus. Muito bem. Mas eu tenho outra coisa boa para falar antes que termine a hora. Glória a Deus. Aprender, irmãos, vamos ver. Vamos fazer um resumo. Pastor, é uma aula, sim senhor, é doutrina. Se você vier para a igreja gritar e não aprender nada, você não fez nada. Porque o culto tem que ser racional. Raciocínio. Glória a Deus nas alturas dos céus, raciocínio. Então, irmãos amados, nós vemos aqui qual foi o resultado da pregação de Pedro? Qual foi o resultado daquela pregação? Irmão, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo. Prossiga. E os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Os irmãos estão vendo, irmãos? Toda pregação tem uma reação infernal. Quem pregar o evangelho puro, se prepare para receber a reação do inferno, irmão. Se todo mundo lhe aplaude, o seu evangelho tem alguma coisa errada. Quando a igreja é totalmente aplaudida, o homem de Deus é totalmente aplaudido, o homem de Deus não é atacado, tem alguma coisa errada, porque o verdadeiro evangelho incomoda. O povo ouvindo a palavra, o povo ouvindo o evangelho, irmão, uma pregação dessa, se fosse pagar Pedro, uma pregação dessa, com a verdade, pela Bíblia, pelo Antigo Testamento, com o conhecimento desse, se fosse pagar Pedro um cachê, quanto era que valia o cachê do apóstolo São Pedro? Não tinha dinheiro que pagasse. Porque ele estava pregando o evangelho de poder, o evangelho genuíno, pelo Antigo Testamento, pegando as sombras e transformando as sombras em realidade. Ah, meu irmão, o inferno se levantou. Lá vem quem? Olha as trepeças que vêm. Vamos ver as trepeças que chegam. Os sacerdotes. Eita, raça ruim. E o capitão do templo. E quem mais? E os saduceus. 3 catrevagens. Lá vem os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Pastor, quem era dessas 3 classes de gente? Quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram seletistas da Bíblia. O que é seletistas? Não é seletista de quem dá do Código de Trabalho, não. Seletista com S. O que é uma pessoa seletista com S? É uma pessoa que seleciona. Os saduceus eles selecionavam da Bíblia, eles só criam na Bíblia aquilo que lhes convinha. E o que não convinha, eles rejeitavam da Bíblia. Vamos ver no livro de Atos 23, 8, para vocês verem quem eram os saduceus. Vê se esse povo voltou a aparecer hoje em dia. Vê se esse povo voltou a aparecer. Os saduceus modernos, por favor. Salmo 23 não, e 8. Salmo não, Atos. Atos 23 e 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Volte, por favor.
Porque os saduceus dizem que nem há ressurreição, nem há anjo, nem há espírito. Eles só aceitavam os 5 livros da lei. Eles só aceitavam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles nem aceitavam os salmos, eles não aceitavam os profetas, eles não aceitavam os livros históricos, eles não aceitavam nem os profetas maiores e nem os profetas menores. Eles só aceitavam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eram os saduceus. Eles diziam: não há anjo, nem há espírito e nem há ressurreição. Eles selecionavam, eles só criam na Bíblia daquilo que eles queriam. O que é uma pessoa que lê a Bíblia seletivamente? Vamos ver se vocês aprendem. O que é uma pessoa que lê a Bíblia seletivamente? É aquela pessoa que ela diz: isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Irmão, me diga se essa raça voltou a existir. Essa semana passada, eu assisti à pregação de um camarada que ele já foi evangélico e ele ainda hoje se diz que é. Ele diz que é crente em Jesus, ele prega, ele tem um cabelão assim, parecendo Henrique Cristo, glória a Deus. E ele diz, meu irmão, ele tentando selecionar a Bíblia, irmão, ridículo. Aí o podcast dizia, o rapaz dizia: mas isso assim, ele dava uma desculpa tão esfarrapada que eu fiquei com vergonha. Porque ele é seletista. Ele prega o evangelho do que ele quer. É saduceu. É o que ele pensa. Ele diz: isso eu aceito. Aí ele não diz: isso eu não aceito. Ele fica o quê? Ele não diz diretamente: isso eu não aceito. Mas ele fica o quê? Embromando. Quem já ouviu essa expressão? Embromando. Quem já ouviu essa expressão? O que é embromar? Embromar, vocês não sabem, mas eu vou explicar para vocês. A palavra embromar vem de bromato. E o que é bromato? Bromato é um produto que se bota em pão, para o pão. Então, embromar é botar bromato. É tapear. Você compra aquele pãozão. Aí quando você faz assim, ele vira uma hóstia. Glória a Jesus. Embromar é enganar, é tentar enganar. Irmão, eu fiquei com vergonha. O cara metido a doutor, ele fala bem, fala um português escorreito. Ele tem conhecimento. Se eu disser que ele não tem conhecimento, eu estou mentindo. Ele tem muito conhecimento, mas ele tentando selecionar. Não, isso aqui é, isso aqui não é. Meu irmão, isso é saduceu. Os saduceus diziam que acreditavam, mas acreditavam naquilo que eles queriam. Mas eles davam um jeito, embromavam. Né? Causou divisão. Então, irmãos amados, vocês estão entendendo? Quando Pedro pregou a palavra de Deus, quando Pedro pregou o evangelho puro, levantaram-se, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. E o quê? Doendo-se muito. Doendo-se. Eu fui procurar o que significa doendo no grego, e doendo é diaponeu, que significa trabalho doloroso, que causa descontentamento e aflição. Ficaram doentes com aquela pregação. E se levantaram contra os apóstolos. Foi o que fizeram, por favor. Foi o que fizeram, versículo 3. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Os irmãos estão vendo, irmãos? Os apóstolos foram o quê naquela tarde? Foram o quê, meus amados irmãos? Já estava escurecendo. Essa palavra tarde, já era tarde, ela traduzido em miúdos para o português, significa que à noite o sol já estava se pondo. Tem um segredo aqui que eu vou já dizer para vocês. Quando Pedro terminou de pregar, chegam os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se.
machucados com a pregação. Meus amados irmãos, a verdadeira mensagem, ela tem oposição. O verdadeiro pregador do evangelho, o verdadeiro profeta, prepare os couros. Não é o couro, não, é os couros. Porque não fica de graça, não, irmão. A verdadeira pregação incomoda o inferno. Esses homens estavam incitados por quem? Esses homens estavam levantados por quem? Me ajudem, por favor. Eles estavam incitados e levantados por quem? Quem era que estava por trás deles? Satanás. Para desmoralizar, disseram: vamos prendê-los. Quem é preso? Ladrão. Quem é preso? Assaltante. Quem é preso? Traficante. Quem é preso? Desordeiro. Quem é preso? Me ajudem. Bandido. Ladrão de galinha. Fora da lei. Eles colocaram os apóstolos no mesmo nível de bandidos. Bandido. Faz vergonha a pessoa ser presa ou não faz? Faz ou não faz? Faz. Todo mundo vai dizer: isso é bandido, isso é meliante. Que era justamente para abater a moral dos apóstolos. Era para abater a moral dos servos de Deus. Porque eles não merecem ser presos, mas a gente leva preso para humilhar. Aleluia. Mas eu tenho uma notícia boa para dar a vocês. Parece que vocês não gostam de notícia boa. Eu tenho uma notícia boa para dar a vocês. Sabe qual é a notícia boa que eu descobri aqui? Que hora foi essa que eles foram presos? Me ajudem. Já tarde. Já tarde. Quer dizer que o sol... Essa palavra já tarde significa que o sol já estava se pondo. Que hora o coxo foi curado? Que hora o coxo foi curado? 3 da tarde. Hora nona. Que hora é a hora nona? Ou que horas são a hora nona? 3. 3 horas da tarde. Porque o judeu começa a contar o dia a partir das 6 da manhã. O judeu, ele não conta de meia-noite. De noite são 4 vigílias. De 6 da noite às 9, uma vigília. De 9 à meia-noite, segunda vigília. De meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília. De 3 às 6, quarta vigília. A Bíblia diz que Jesus veio caminhando sobre o mar. Quem lembra que hora Jesus veio caminhando sobre o mar? A quarta vigília da noite. Quer dizer, entre 3 e 6. A noite era dividida em 4 vigílias. E o dia era dividido em 12 horas. De 6 às 7 da manhã, hora primeira. De 7 às 8, hora segunda. De 8 às 9, quando dava 9 horas, era hora terceira. Hora sexta, meio-dia. Hora sétima, 1 da tarde. Hora oitava, 2 da tarde. E hora nona? Hora nona? 3 da tarde. 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que o coxo foi curado à hora nona. Que hora foi que ele foi curado? 3 horas. Traduzindo para a hora de hoje. Foi curado que hora? 3 horas. 3 horas da tarde. E que hora os apóstolos foram presos? Era já tarde. Já na hora do sol. Quantas horas Pedro passou pregando? Mais ou menos. Quantas horas? E quando o culto termina 9h05, eu vou pregar 3 horas. Um dia vocês me pagam. Eu vou pregar 3 horas. E o pastor está lembrando que às vezes o sol se põe tarde lá. Ainda está dando um lambujo. Irmãos amados, 3 horas de pregação. Vocês viram quanto... Pastor, eu quero dizer aos irmãos que as escrituras, elas não têm tudo. Elas só têm o resumo. Você sabia disso? As escrituras só têm um resumo. João disse que se tudo que Jesus disse e fez fosse escrito, o mundo inteiro não caberia os livros. Essa pregação que está aqui é o resumo do que Pedro pregou. Aquela pregação do Pentecoste é o resumo. Essa aqui é o resumo. Você imagina o sermão de Pedro.
Que ele pregou de 3 da tarde até o sol se pôr. E era pregação bíblica, pregação teológica, pregação com as escrituras. Não era conversa. Tem gente que vai pregar, irmão, lê um versículo da Bíblia e vai-se embora que ninguém sabe por onde. Conversa tanta leseira, conversa tanta bobagem e enche linguiça. Era a Bíblia, era a explanação da escritura, irmão. 3 horas, porque Pedro começa a pregar 3 da tarde e vai preso com João, já o sol se pondo. Para encerrar, você sabia que está havendo uma campanha mundial para diminuir a pregação? Vou dizer, no mundo evangélico e no mundo católico. O Papa Francisco, antes de morrer, claro, depois de morto, misericórdia. Antes de morrer, ele baixou, não um decreto, mas ele disse que os sermões não precisavam ser mais de 8 minutos, que os sacerdotes só pregassem no máximo 8 minutos. Está na internet. Porque disse que mais do que isso cansa, que o mundo pós-moderno não admite longas pregações. Ah, pastor, mas isso foi lá. Mas se eu disser a você que nas igrejas evangélicas também já estão seminários recomendando a pregar no máximo 15 minutos. Seminários evangélicos. Igrejas tradicionais. Igrejas tradicionais. Que eu não quero citar nomes, mas você já sabe o que é uma igreja tradicional. Estão recomendando, é assim, pastor Herman, que no máximo pregue 15 minutos para não enfadar. Porque o povo precisa ir para a sorveteria. Porque o povo precisa ir para o churrasco. Porque o povo precisa ir para a pizzaria. Leve eu também. Mas depois do culto. Depois das 3 horas. Aí precisa levar. Eu estou dizendo leve eu, não é porque eu sou tão analfabeto, não. Era uma irmã que dizia, leve eu, pai. Não é leve eu, é me leve. Ou leve-me. Mas tinha uma irmã que dizia, leve eu, pai. Meu irmão, quem está por trás dessa doutrina? De acordo com o que nós estamos lendo nas Escrituras, quem está por trás desse ensinamento, dessa nova modalidade? Quem é que não quer que a palavra seja explanada? É o espírito do anticristo. Ele não quer que a palavra seja explanada. Me diga uma coisa, essa explicação que foi dada aqui pela graça de Deus, incomoda o inferno? Me ajudem. Vocês pensam que eu não vou receber reações infernais? Ataques? Porque o diabo queria que o pregador engane vocês, o diabo quer que o pregador enrole vocês, ele quer que o pregador não traga nenhum fruto de conhecimento. Porque o culto verdadeiro é o culto racional. Que da palavra que vem raciocínio. Sair pensando. Quando você chega no culto, não é para deixar o juiz em casa, é para trazer o cérebro. Para aprender. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Agora, no dia de falar línguas, a gente fala. No dia de sapatear, sapateia. No dia de profetizar, profetiza. Agora tem o dia que é o dia do culto racional. Dá para dizer aleluia? Quando chegar em casa, eu lhe aconselho a reler o texto que foi lido hoje. Aconselho a reler. Antes de dormir, abra a Bíblia de joelhos e releia o texto. Tem alguém para ser crente hoje? Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador hoje? Alguém afastado? Não há, que Deus abençoe, que o Espírito Santo faça o milagre da conversão. Eu não tenho obrigação de converter ninguém. Eu só tenho obrigação de pregar a palavra. E da melhor maneira possível. Eu tenho que me esmerar para pregar a palavra da melhor maneira possível. Quem vai para casa feliz nesta noite? Foi fraco. Quem vai para casa realmente feliz nessa noite? Quem vai com o raciocínio mais claro? Quem vai com o raciocínio mais claro?